Bem, gente, estamos de volta, né? A gente está no meio de uma interpretação de texto, né? Estamos comentando as questões de uma prova que foi para a Câmara dos Deputados, né? Que foi aplicada pelo CESP, para o cargo de analista legislativo, assistente técnico e consultor legislativo. Ou seja, essa prova ela foi comum, né? A vários cargos, certo? O item que nós vamos continuar agora, né? Que é o item de número 5. Let's see. 5. May give up their right to vote at any time. Pode desistir de seu voto a qualquer momento. Será que eles podem desistir, né? Os eleitores podem desistir do voto a qualquer momento? Vamos então procurar lá no texto, na linha 24, diz assim. Voting is considered both a right and a duty in Brazil. Those registration and vote are compulsory between the ages of 18 and 70. A votação é considerada tanto um direito como um dever no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios entre as idades de 18 e 70 anos. Ora, se o voto ele é obrigatório entre 18 a 70 anos, então será que a qualquer tempo, anytime, o eleitor ele pode desistir de votar, né? Como mostrou lá no item? Então está claro, né, que o eleitor ele não pode desistir do voto a qualquer momento, né, gente? Mas sim apenas quando ele estiver fora da faixa, né? Depois dos 70 anos ou antes dos 18, como até a gente já viu em outra questão, né? Então a opção ela se equivoca, né, quando ela diz o contrário do que mostra lá no texto. E por isso o gabarito dessa questão está errado. Bem, agora nós vamos passar para uma outra questão, que é a questão de número 19, né? Que já vai vir com outros tópicos diferentes, certo? Nós encerramos aqui a questão de número 18, vamos passar para 19. Question 19, diz assim. In the sentence, illiterates vote, but their voting registration card identifies their status, lines 26 to 28, the underlined word may be correctly placed by. Na frase, analfabetos votam, mas o seu cartão de registro de votação identifica o seu estado, a palavra sublinhada pode ser corretamente substituída por o item de número 1, one, however, que significa entretanto. Vamos então substituir o but pelo however, né, para ver se dá certo. Vamos pegar a sentença novamente. In the sentence, illiterates vote, but their vote no registration card identifies their status. Na frase, analfabetos votam, mas o seu cartão de registro de votação identifica o seu estado. A gente vai substituir então e vamos ver se o however dá certo. O however eu coloquei para você, significa entretanto, que é equivalente ao but, que significa mas, certo? Então, tanto faz eu dizer but their voting registration card, como eu dizer however their registration card, ok? Então, o however, gente, ele caiu como uma luva, né? Tanto faz eu dizer mas eles precisam, mais o cartão de registro deles, né? Como eu dizer, entretanto, o cartão de registro deles, certo? Não modificou o texto não sofreu nenhuma alteração se eu substituir o however pelo but. E por isso, o gabarito da questão, dessa opção de número 1, ela está certa. Vamos ver, então, a palavra que é correspondente à opção de número 2. To, nevertheless, não obstante. Vamos substituir, então, o nevertheless pelo but. In the sentence, illiterates vote, nevertheless, their voting registration card identify their status. Na frase, analfabetos votam, não obstante, o seu cartão de registro de votação identifica o seu estado. Vamos ver, então, será que deu certo? O que você acha? Perfeito, né? O nevertheless, ele também serve para trocar de lugar com but, sem mudar a interpretação do texto, certo? Nevertheless significa não obstante, porém. O but também significa mas, porém. Então, o gabarito dessa questão está certo. Próxima opção, opção 3. Free. Inasmuch as, visto que.
Vamos então substituir. In the sentence, illiterates vote, inasmuch as their voting registration card identifies their status. Na frase, analfabetos votam, visto que o seu cartão de registro de votação identifica o seu estado. Então agora mudou, né, pessoal? A compreensão do texto, o sentido do texto. A compreensão do texto ela ficou confusa, né? Quer dizer então que os analfabetos votam porque no cartão de registro dele diz que são analfabetos, né? Então tá estranho. Não tem nada a ver. O inasmuch, ele não é sinônimo, né, do but, e por isso não cabe, ele não dá certo aqui nessa frase, certo? Não combinou, não deu clareza ao texto, confundiu. Gabarito da questão, errado. Próxima opção vai ser o despite. Let's see. For, despite, significa apesar de. Inclusive, até em aulas passadas, eu já chamei a sua atenção para essa palavra despite, um conectivo importante para você memorizar. Substituindo. In the sentence, illiterates vote, despite their voting registration cards identify their status. Na frase, analfabetos votam, apesar de que o cartão de registro de votação deles identifica a sua situação. Mais uma vez, gente, o despite não deu certo aqui. Essa palavra não deu certo aqui. Observamos, então, que quando você coloca o despite lá no lugar do but, o texto fica confuso. Os analfabetos voltam, apesar de que não expressou a mesma ideia, a mesma interpretação que o but, certo? Que significa mas. Então, mudou o sentido do texto, não deu certo. Gabarito da questão, errado. Porque o despite é algo que está fazendo oposição. Você contrasta uma ideia com a outra. E o but, ele está adicionando a informação. Ok? Gabarito errado. Vamos então para a questão de número 5. Essa questão de número 5, pessoal, o gabarito foi alterado, né? Nós vamos agora ver, né, que a próxima palavra eu vou explicar para vocês por quê. Though. 5, though. Contudo. Substituindo. In the sentence, illiterates vote, though their voting registration card identifies their status. Ou seja, traduzindo, na frase, analfabetos votam, contudo, o seu cartão de registro de votação identificam o seu estado. Bem, esse though, pessoal, ele é meio delicado, você precisa prestar atenção a ele. Por quê? Porque ele pode ter o sentido de conjunção ou pode ser sentido de advérbio, certo? Na primeira vez, né, que a banca ela deu o resultado da questão, ela deu o resultado que era errado. Alguém entrou com recurso, o gabarito definitivo tá que ela é certa. Por quê? Veja só aí que eu coloquei para você. Como conjunção, o embora, como conjunção ele significa embora, que é o contraste entre duas ideias. Nesse caso, ele vai ser equivalente ao despite of. Veja aí o exemplo que eu coloquei para você. Let's see the example. Our new neighbor is quite nice. Though, or despite of, their dog is a bit of a nuisance. Nosso novo vizinho é bastante agradável, embora, ou apesar de que, o seu cão é um pouco incômodo. Se você considerar a função de conjunção, o texto ele sofre alteração, certo? Então, nesse caso, ele não nos serve. Mas se você considerar ele como advérbio, ele vai significar contudo, porém. Ele está adicionando a informação. Então, nesse caso, ele vai ser semelhante ao but, que é mais, however, entretanto, e nevertheless, não obstante. Então, pessoal, usando o though na sua função de advérbio, ele pode sim substituir o but, né? Está certo. Sem nenhum prejuízo para a interpretação textual, né? Então, a banca considerou assim, né, que na sua função de advérbio, ele pode substituir, o texto não sofre alteração no seu sentido, certo? Então, a opção ela não pode ser considerada errada, certo? E por isso, o gabarito definitivo dela foi certo. De qualquer forma, eu vou chamar a sua atenção para você prestar atenção ao significado desses conectivos, né? Despite, although, though, nevertheless, ok? São palavras importantíssimas para você aprender e memorizar. E como você que está acompanhando as aulas desde o início do curso, desse curso CESP,
Você viu que sempre a gente está usando, né, esses conectivos quando a gente está interpretando nossos textos, certo? Bem, essa foi aqui a última questão, né? Agora nós vamos passar para a translation, que é a tradução do texto, certo? Eu vou lendo, né? Automaticamente eu vou traduzindo. É claro que quando a gente começou o texto, tinha muitas palavras estranhas para você, que agora não são mais, termos que fazem parte da terminologia, né? Ou seja, da área do legislativo, e que agora, quando eu traduzir, né, você vai ver novamente as palavras, vai fixar mais ainda e vai aprender novamente outras palavras que você ainda não tinha fixado, agora com a nossa tradução, ok? Let's see the translation. Since independence, Brazil has experimented with almost every possible electoral system, single and multi-member districts, and proportional representation with various formulas. Only the so-called mixed systems are yet to be tried. Traduzindo. Desde a independência, o Brasil tem experimentado quase todos os sistemas eleitorais possíveis. Distritos plurinominais e simples, e representação proporcional com várias formas. Apenas os chamados sistemas mistos estão para ser testados. Nesse momento, eu vou chamar a sua atenção para a palavra almost, que significa quase, e é uma palavra que está sempre presente nos textos. Grava essa palavra. Continuando. Election Day is always a national holiday. Until 1965, national and state elections were held on October 3rd, but the military moved the date to November 15th. Day of the Republic, a military holiday. O dia de eleição sempre é um feriado nacional. Até 1965 foram realizadas eleições nacionais e estaduais em 3 de outubro. Mas o militarismo mudou a data para 15 de novembro. Dia da República, um feriado militar. Desta feita, eu vou destacar para você a palavra always, né, que é outra palavrinha básica que você precisa gravar, que significa sempre. Continuando. The Constitution of 1988 re-established October 3rd, 90 days before the inauguration of executive branch elected officials, for the first round of voting and November 15th for runoff elections when needed. A Constituição de 1988 restabeleceu 3 de outubro, 90 dias antes da posse dos representantes eleitos do Poder Executivo, para a primeira rodada de votação, e 15 de novembro para o segundo turno, quando houvesse. Bem, vou chamar aqui a atenção para você da palavra executive branch, né? Desse termo, executive branch, elected officials, que são os representantes eleitos do poder executivo, ok? Executive branch. A palavra branch significa organização filial. Continuando. Brazilian election laws are very complex and detailed. The law requires that all candidates who hold executive positions resign 6 months before the election. No write-in candidacies are allowed. Only candidates officially presented by a registered political party may participate. Traduzindo, as leis eleitorais no Brasil são muito complexas e detalhadas. A lei exige que todos os candidatos que ocupam cargos executivos renunciem 6 meses antes da eleição. Não são permitidas candidaturas de nomes que não foram inscritos, apenas candidatos oficialmente apresentados por uma marca registrada no partido político podem participar. E o que eu vou destacar nesse parágrafo para você é a expressão write-in, né, que significa, uma expressão que significa tentar votar em nomes extras, né, votação extra de nomes que não existem, candidatos que não são oficialmente registrados, ok? Então, no write-in, ou seja, não existe nessa possibilidade.
Continuando. Parties choose their candidates in municipal, state, and national conventions. Although the legislation does not recognize party primaries officially, on occasion they have been used informally. Os partidos escolhem os seus candidatos em convenções, a nível municipal, estadual ou nacional, embora a legislação não reconheça oficialmente as primárias do partido, de vez em quando elas têm sido usadas informalmente. Palavra que eu vou destacar, although, que significa embora, geralmente está lá nos textos. Vez por outra você vai encontrar o although. Grave. Continuando. Voting is considered both a right and a duty in Brazil. Thus, registration and vote are compulsory between the ages of 18 and 70. A votação é considerada tanto um direito como um dever no Brasil. Assim, o registro e o voto são obrigatórios entre as idades de 18 e 70 anos. Palavra aí que eu vou destacar deste feito vai ser o duty, né, que significa dever, obrigação. Continuando. Illiterates vote, but their voting registration card identifies their status, and they sign the voting list with a fingerprint on election day. Analfabetos votam, mas o seu cartão de registro de votação identifica o seu status. E eles assinam a lista de votação com impressão digital no dia da eleição. Desta feita eu vou destacar duas palavras. Illiterates, que são analfabetos, e fingerprint, que significa impressão digital. Finger significa dedo, né, gente? Só a palavra finger, digital. Fingerprint, impressão digital, relativo ao dedo. Continuando. The 1988 Constitution lowered the voting age, permitting 16 and 17 years old to vote on a voluntary basis. In 1994, these young voters who cannot legally drink or drive totaled 2,132,109, 2.2% of the electorate. For these 34 reasons, turnouts for... Desculpe. 34 é o número da página, gente. Desculpe, não era para estar esse número. For these reasons, turnouts for all elections in Brazil are very high, usually more than 85%. A Constituição de 1988 reduziu a idade de voto. Lowered, reduziu, permitindo que aqueles com 16 e 17 anos de idade votem em uma base voluntária. Em 1994, entre os eleitores mais jovens que não podem beber legalmente ou dirigir, totalizaram 2.132.190, 2,2% do eleitorado. Por estas razões, o comparecimento às urnas para todas as eleições no Brasil é muito elevado, geralmente superior a 85%. Palavra que eu vou destacar aí para você é a palavra turnout, né, que significa comparecimento às urnas. Continuando. At certain times, voters have cast blank and vote ballots as a means of protest, especially in 1970, when the military oppression was at its height. Em certos momentos, os eleitores votaram em branco e nulo, como forma de protesto, especialmente em 1970, quando a opressão militar estava no auge. Palavras que fazem parte da terminologia, eu vou destacar agora, né, novamente para você, que são os termos cast blank, né, que é votar em branco, e and void, void é nulo. Cast blank and void ballots. Só a expressão cast ballot significa votar. Cast blank and void ballots significa votou em branco e nulo. Bem, gente, aqui terminamos a tradução, né? Vimos várias palavras que fazem parte da terminologia, né, da área do legislativo.
Vimos vamos então agora, a próxima parte, como sempre a gente faz, né? É passar para o vocabulário geral, onde eu procuro, cato, né? Escolho todas as palavras que eu acho mais importantes para você fixar, embora a gente já tenha visto durante o comentário das questões, fixar mais ainda. Só que a gente não vai fazer isso agora. A gente vai agora para uma pausa, vamos para um break. E quando a gente voltar, então, na próxima aula, a gente vai para os 2 vocabulários, que é o vocabulário português e os 2 vocabulários inglês, ok? See you later.